Você se considera uma pessoa rígida ou uma pessoa flexível? Como você lida com as situações do dia a dia? Como você lida com a vida? De uma forma rígida ou flexível? É sobre isso que a gente vai falar sobre esse vídeo. Então, se você não me conhece, meu nome é Anderson Erpin e eu trabalho com desenvolvimento de autonomia emocional masculina. Quando nós olhamos para a biologia do homem, nós vemos que o homem é linear. Isso significa que todos os dias nós temos os mesmos hormônios sendo liberados no corpo e a gente tem uma linearidade conforme o tempo passa. Já a mulher tem um movimento cíclico que acontece dentro do próprio corpo, trazendo ciclos que ela passa dentro de 28 dias. Quando nós olhamos para essa linearidade do homem, acredita-se que ele vai ser igual o ano inteiro, ou todos os dias é tendência a ele ser igual. Porém, quando nós ampliamos essa visão e entendemos o ano ou a vida como um todo, a gente percebe que a vida ela é cíclica. A vida ela é feminina. E ao mesmo tempo que o homem tem essa linearidade, ele precisa aprender a lidar com a flexibilidade da vida. Quando a gente fala sobre as estações do ano, por exemplo, temos 3 meses de cada estação, praticamente. Quando os dias são de verão, tem uma energia e uma tendência muito mais para fora, muito mais expressiva, muito mais de movimento. Mas quando nós estamos no inverno, essa energia ela se inverte, ela é mais interna, mais de acolhimento, mais de internalização. Por mais que o homem tenha a linearidade hormonal, existe uma tendência a ele ser rígido em todas essas fases, não levando em consideração que, por mais que ele não mude, o ambiente ao redor dele mude. E muitos homens têm essa dificuldade de lidar com essas adversidades da vida, esses ciclos da vida, com o próprio feminino interno. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa flexibilidade e essa rigidez do homem. Como integrar isso e como aprender a viver a ciclicidade da vida sendo linear. A flexibilidade masculina é a capacidade do homem ajustar a sua energia conforme o ciclo, sem perder a sua direção. Então, para nós compreendermos um pouco mais sobre essa estrutura de rigidez interna e a estrutura de flexibilidade, a gente vai fazer um checklist aqui. Primeiramente, essa estrutura rígida, ela é criada pelo medo de errar, o medo de perder o controle e o medo de ser desvalorizado. Faz com que o homem ele desenvolva padrões fixos, necessidade de previsibilidade, apego a formas corretas e resistência a mudanças. Então o homem olha para fora, cria formas para as coisas ou acredita que elas tenham que ser de determinadas formas para serem corretas e ele se cobra para que isso seja feito dessa forma. Independente da energia do momento, independente da situação que esteja acontecendo, ou independente do contexto externo. Ele enrijece dentro dessa linha e vive essa vida rígida. Por exemplo, eu tenho que fazer a minha transição de carreira até o final do mês. Isso colocando uma forma pela qual ele acredita que seja correta e colocando esses limites, independente da situação ou do contexto que o momento da trajetória dele, o momento da transição da carreira dele está mostrando. Então ele não se alinha com o externo. Ele cria uma direção linear e quer seguir ele à risca como se nada fosse ir contra aquilo, ou nada fosse ser modificado daquele plano. Cria um plano e o plano tem que seguir à risca. Por medo de errar, medo que tenha de sair algo fora do imprevisto, ou medo de não conseguir. Esses medos façam com que ele distorça a realidade e queira controlar de uma forma, ter previsibilidade. E viver dessa forma é viver na mente. A mente cria formas, a mente cria direções corretas ou ela cria o futuro, ela antecipa os fatos. E por antecipar os fatos, ela não leva em consideração situações que possam sair desse planejamento. E todo o plano, ele é fictício e ele é fantasioso até ele vir para a realidade e ser construído na prática. Por isso que muitos homens procrastinam e vivem parados nas suas vidas porque criam vários planos perfeitos, idealizados que não se sustentam na prática. Então eles preferem deixar de praticar, deixar de entrar em ação, para que eles não provem que aquilo não vai dar certo. E para que eles não tenham essa sensação de inutilidade, incapacidade ou que não der conta. Já o contrário da rigidez seria uma firmeza interna, que seria clareza de valores, capacidade de adaptação e ação consciente. Seria uma construção de identidade baseada em quem se é
independente da forma. E aqui é um momento interno em que a energia circula entre a mente e o coração, ao sentimento, aonde que se conecta com a vida. Uma pessoa rígida, um homem rígido, ele não consegue se conectar ao movimento e ao fluxo da vida, porque a vida ela é viva e por ser viva, ela muda o tempo todo. Ela está em constante mudança, em variação. Então todo o plano mental rígido não se sustenta na prática. Mas para conseguir viver dentro da vida, precisa-se estar conecta com ela. Precisa sentir os momentos em que seu corpo ou que o momento está sendo pedido para pausar. Precisa entender e fazer a leitura das situações. Ver entre linhas. A vida conversa o tempo todo conosco. É conseguir conversar com ela, escutar o que ela está querendo dizer, entender o que o corpo quer dizer e se tornar alguém mais flexível sem perder a direção, sem perder o foco e sem perder a ação. Porque é nesse momento em que a vida ela dá uma chacoalhada em nós que faz com que as coisas saiam do nosso planejado, em que ela está nos testando para ver o quão de flexibilidade, quão flexível nós somos em relação a mudar os planos, ajustar as rotas e continuar seguindo em frente, sem se abalar a um ponto de deixar de caminhar. E flexibilidade para o homem é um tabu. O homem acredita que precisa ser rígido, que tem que aguentar tudo, que tem que continuar sustentando tudo. Mas muitos homens, por acreditarem nisso, deixam de andar, deixam de viver as suas vidas, deixam de fazer o que precisa ser feito e se acovardam por ter uma mente rígida, por ter um comportamento rígido e por não se conectar emocionalmente com a vida e vivenciar essa dança que a vida traz. Porque a vida, assim como as estações, tem momentos de expansão e contração. Expansão e contração. Há momentos que a gente vai para o externo, momentos que a gente vem para o interior. Assim como a batida do coração, é assim como nós vivemos. Em comportamentos ou em sensações. Dessa forma, a gente consegue viver de uma forma mais leve, sem tanta cobrança, aproveitando as peculiaridades da vida, as delicadezas. Quanto mais rígido é o homem, mais frágil ele é, porque qualquer mudança quebra ele. Se muda o plano, ele trava. Se muda o ambiente, ele perde o eixo. Se surge algo novo, ele procrastina. E assim por diante. Então o homem rígido, ele tem a tendência a quebrar muito mais fácil. Já o homem flexível consegue se adaptar e continuar andando independente das circunstâncias. Homens rígidos constroem a sua identidade baseada em formas, como as coisas devem ser. Já homens flexíveis constroem a identidade baseada em quem eles são, independente da forma das coisas. Então, estando presente dentro de si, no eixo interno da sua presença, é que você consegue caminhar pela vida e experienciar a jornada. Assim como uma viagem que você está rígido querendo chegar ao destino, você passa a viagem preocupado, tenso, se apressando para passar rápido as horas, para chegar rápido no destino, que nem percebe todo o ambiente que passou, todas as energias que passaram pelo caminho. Você fica cego. Já diferente da pessoa que vai para experienciar a viagem. Parar em um momento, num posto, numa cafeteria para tomar um café, experienciar aquele café, continuar a viagem, parar numa paisagem legal, vivenciar aquele processo, continuar indo com calma, com tranquilidade. A viagem dos dois é a mesma, mas a experiência de cada um vai ser totalmente diferente. E eu sei muito bem o que eu estou falando, porque a minha vida inteira eu passei vivendo na mente. Planejamentos, planejamento, planos, e toda vez que eu dava um passo em realizar ou colocar esse plano em prática, eu entrava em um ambiente que eu percebia que eu não tinha planejado porque eu não estava lá. Não tinha como eu prever isso antes. Então, eu tinha muito medo de continuar dando os passos, porque eu sabia que cada passo novo que eu daria, algo novo iria acontecer. E eu não teria planejado, e eu não saberia como executar, porque na minha cabeça eu era as formas pela qual eu criava, e não essa presença interna de ter a flexibilidade de saber lidar com as coisas sem me perder de mim. E com esse movimento, a vida fica muito mais leve. Você consegue experienciar a vida, vivenciá-la, vivê-la. Se tudo isso te tocou de alguma forma, se faz sentido,
Eu peço que você se inscreva aqui no canal, me acompanhe aqui nas redes sociais e seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.